Por que esse tema? Como desenvolver uma relação próspera com você mesmo? Porque nós vamos começar a mergulhar em águas mais profundas e é preciso que você tenha uma relação boa com você. E eu tô vendo pelo nível das perguntas que vocês estão com mais maturidade para entender algumas coisas. Então, por isso, é o tema da live de hoje. Então, como você se enxerga hoje? Eu imagino que você deve estar falando, nossa, que pergunta difícil, mas ela é fundamental. Ela é fundamental para que você tenha mais dinheiro, para que você tenha bons relacionamentos, saúde, tudo que a gente já vem falando há muito tempo. Então, primeira pergunta que você vai responder aí no seu caderno é como você se enxerga hoje em dia. Você se trata com a mesma gentileza e respeito com que trata as outras pessoas que você ama? Você mais se critica ou mais se parabeniza? Nós falamos isso em alguma live sobre se parabenizar, né? Falar assim, Paula, parabéns, né? Repetir o seu nome e dar parabéns a cada micro sucesso, a cada meta atingida, ou só por você estar aqui hoje, já é um motivo de você se dar parabéns. Então, como você tem se tratado? Com gentileza ou se chicoteando o tempo todo, se xingando o tempo todo? Porque você não pode esperar que os outros te tratem bem se você não se trata bem. Você não pode esperar que o fluxo da prosperidade flua na sua vida se você não se trata bem. Por quê? É impossível isso. A gente sempre fala em prosperidade, a gente fala em autoestima, a gente fala em autoconfiança, a gente fala muito em merecimento. Porque assim que você se enxerga, é assim que as coisas vão acontecer na sua vida. Então, a primeira coisa é você refletir sobre essas duas primeiras perguntas que eu acabei de fazer. Óbvio que eu não era uma pessoa que me tratava muito bem. Eu tratava muito bem as outras pessoas e não me tratava bem. E foi preciso um processo para entender o porquê que eu não me tratava bem, porque a gente sempre aprende a tratar os outros melhor desde que a gente é muito criança. A gente pode estar sofrendo, com dor, passando mal, que os nossos pais vão forçar a gente a estar sempre bem e sorrindo. Como eu brinquei com uma vizinha outro dia, sempre o copo de cristal é sempre para o outro e o copo de requeijão era sempre para a gente. Não é assim que você tem que se tratar para ter mais prosperidade. Mas foi isso que eu aprendi também. E depois eu tive que desaprender para poder que a prosperidade começasse a fluir na minha vida. As roupas, era a mesma coisa, né? Essa roupa é pra sair, essa roupa não é pra usar todo dia, essa roupa não é pra usar no dia a dia, tinha roupa disso, roupa daquilo. Não, hoje eu compro uma roupa nova, eu já coloco. Tem essa de roupa pra sair, roupa pra não sei o quê. Não, roupa é roupa. Eu sempre mereço estar bem. Mesma coisa com perfume, maquiagem, qualquer coisa assim. O importante é você estar bem. Até outro dia, duas amigas minhas comentaram que elas não iam usar o perfume importado para sair porque não valia a pena. Gente, eu uso o perfume importado para mim, não para os outros. Sou eu que quero ficar com cheirosa, sou eu que mereço usar o perfume, seja ele qual for. Então você consegue ter essa mentalidade, porque isso é uma mentalidade próspera. O contrário é uma mentalidade de total escassez. Se você está sempre deixando algo para uma ocasião especial, é uma mentalidade de total escassez. Não tem como uma mudança fluir na sua vida. Então, comece a refletir sobre isso. Você tem feito isso com você? Você tem se deixado de se mimar nas pequenas coisas? Porque é sempre no pequeno que a gente não vê, que a gente não enxerga, que está o nosso maior problema. Então, qual é a dica desse primeiro ciclo de hoje? Você reservar 10 minutos todos os dias, sem desculpa, porque o universo ou Deus, seja o que você acreditar,
não gosta de desculpa, independente do que aconteça. Se não tem a luz, o filho tá doente, qualquer coisa, nada pode te impedir de você fazer isso, ok? Sem desculpa. Você quer ter mais prosperidade? Não dê desculpa. Para fazer algo que você gosta. Pode ser pintura, meditação, ficar em silêncio. Só ficar em silêncio. Ouvir uma música, tomar um banho relaxante, o que for. Mas durante pelo menos 10 minutos todos os dias, inclusive sábado e domingo, né, gente? É todo dia, né? Prosperidade é todo dia. Você quer mais dinheiro, quer um amor, é todo dia. Ah, não pode ter preguiça. A preguiça tá lá na escala das emoções, lá embaixo, bem longe da prosperidade. Fazer algo por você. Outro ponto bem importante dessa primeira parte é aprender a dizer não sem culpa. Isso é o que eu mais respondo nas caixinhas de pergunta. Como eu falo para dizer não? Não. Quando você diz não para os outros, você diz sim para você. Se você está fazendo o contrário, está muito errado. É sempre primeiro sim para você, depois, se possível, sim para os outros. E é priorizar nas pequenas coisas. Para as mães, pais que têm filhos, se você não estiver bem fisicamente, emocionalmente, o seu filho vai aprender isso e ele também não vai estar bem. É isso que você quer ensinar para os seus filhos, porque já foi isso que você aprendeu com seus pais. Então, cuidado com o que você está fazendo com seus filhos, dando o seu exemplo do que você não está fazendo com você. Então, esses 2 itens do primeiro ciclo são fundamentais para que você consiga aprofundar, para que você consiga entender e em águas mais profundas, que é a proposta daqui para frente nas lives, para que você consiga ter mais prosperidade. Aproveita que essa live vai ficar gravada por pouco tempo, como todas as outras, tá? Um exercício. Primeiro, começar a observar como você tem falado com você mesma. Você tem se xingado? Você tem se criticado? Cada vez que você se xingar, se criticar, faça pelo menos 3 elogios. Isso tem que ser automático, ou melhor, tem que começar a ser automático. Se elogiou, se criticou, se colocou para baixo, fez qualquer coisa ruim com você, é preciso que você faça pelo menos 3 coisas boas, tá? Fale 3 coisas boas sobre você. Isso é autoconfiança, não é arrogância, não é egoísmo, não dê outros nomes, tá? Esquece o que você aprendeu, porque aqui é pra gente reprogramar a mente para ter mais prosperidade. Então, sem medo, tá? Se você quer ter mais prosperidade, eu preciso que você eleve a sua autoestima. E é sim se elogiando, se olhando no espelho e falando, nossa, como eu tô bonita hoje. Nossa, essa blusa ficou super bem em mim. Parabéns, passei um e-mail fantástico. Agora, nas pequenas coisas, fiz um bolo maravilhoso. Nossa, realmente essa carne ficou sensacional. Assim, coloca uma mesa bonita, nem que seja só pra você, mas não faça menos do que você merece com você. Sente uma mesa bonita, coloca um prato bonito, uma taça bonita, faça coisas pra você, tá? Passe um perfume, se penteie, faça várias coisas. Eu tenho uma sobrinha que ela tem hoje em dia 21 anos. Desde muito pequena, ela tomava banho, ia dormir, ela passava o perfume. Eu achava o máximo. Então, e ela se arrumava para ir dormir e dormia, ela tá sempre cheirosa. E às vezes a gente aprende com pessoas mais novas e com ela eu sempre aprendi isso. Eu também, se fosse dormir, eu tomo esse cuidado de estar sempre bem, sempre cheirosa, sempre bonita. Não interessa se eu vou dormir sozinha ou acompanhada, eu me cuido pra ir dormir. Sempre também com pijama bonitinho, né? Um lençol, enfim. Outra dica bem importante que eu usei há muito tempo é você escrever 3 qualidades suas e colocar no despertador aqui no seu celular como um lembrete. São doses diárias que você vai tomar desse remédio. Você vai escrever 3 qualidades
colocar ali no seu celular para despertar e falar em voz alta. Ai, eu tô no meu trabalho, eu não vou conseguir. Tá. A hora que você entrar no carro, você fala em voz alta se você estiver sozinha. Aonde você puder, quando você puder, você fala em voz alta. Mas pelo menos 3 vezes por dia, né? Tem aquele remédio de 8 em 8 horas que a gente toma sempre quando tá doente. Isso não deixa de ser uma doença, ok? Alguma dúvida sobre esse item? Bom, então vamos para o segundo item da nossa live, que é como desenvolver a autoconfiança para prosperar. Deram várias perguntas sobre isso, eu vou responder todas as perguntas no final, como sempre, mas uma pergunta que eu quero que vocês reflitam é: quantas vezes você já desistiu de algo por achar que não era capaz? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu tenho uma mentoria chamada Liberte-se e muitos clientes, homens e mulheres, desistem das coisas por não se sentirem capazes. Isso diminui muito a autoconfiança. Primeiro, porque você está faltando com a palavra com você mesmo. Né? Você fala, eu vou fazer determinada coisa. Você não faz? Você está faltando com a palavra com você mesmo. Faltar com a palavra com nós mesmos é extremamente prejudicial. Então, já vamos para a segunda pergunta. Quais vezes você faltou com a palavra com você mesmo? Porque aí não tem milagre, né? Você precisa primeiro assumir para você mesmo, porque para ter prosperidade também é preciso ter autorresponsabilidade. Para mergulhar em águas mais profundas, como vamos fazer daqui para frente, é preciso sim ter autorresponsabilidade. Quanto mais raiva você sentir de mim, é o que você mais precisa. Como eu sei disso, porque eu também senti a raiva, mas eu persisti, fui indo até que as coisas melhoraram. Mas eu também sentia muita raiva. Eu falava, não é possível que eu vou ter que fazer isso. A arrogância era nível hard, então, obviamente, que eu ficava bem brava quando alguém me falava algumas coisas. Mas eu queria mais que tudo. O meu motivo para agir era bem maior. Então eu aceitava, diminuía minha arrogância e ia em frente. O que eu vejo, principalmente nas mulheres, as que se separaram e tinham um bom casamento, eu tenho vários clientes na mesma situação, não estou falando de nenhuma específica, é que muitas vezes elas perdem a confiança nelas mesmas. Algumas largaram a carreira ou não investiram para serem promovidas, enfim, ficaram ali estagnadas e quando se separaram elas acham que elas não são capazes de fazer mais dinheiro, fazer muito mais dinheiro ou multiplicar o valor da pensão, assim. Porque falta autoconfiança. Porque elas se colocaram num lugar que não é legal. Ah, mas meu marido não queria que eu trabalhasse. Você aceitou. Autorresponsabilidade. Lembra? Então, o que é preciso para você desenvolver essa autoconfiança? Primeiro, ter autorresponsabilidade. Fazer uma lista de tudo que a gente falou agora. Tudo que você já desistiu, como você fala com você mesmo, todas essas coisas, tá? Parar de enxergar esses erros como fracasso. Até hoje eu compartilhei uma frase exatamente, tipo, errou, aprende rápido, vai rápido, corrige rápido. Não fica se lamentando, que senão você não vai sair do lugar nunca. Vai pra frente, o caminho, o fluxo da prosperidade é pra frente. Então veja esses erros como um aprendizado. E isso já aconteceu no ano passado, aprende e segue em frente. Não comete o mesmo erro, obviamente, mas é preciso você aprender qual era a lição que tinha por trás daquele erro. Sempre que você se pegar dizendo eu não consigo, você pode falar, ainda não sei, mas vou aprender. Outro ponto importante que eu ouvi há muitos anos, logo no começo, foi com o Brandon Burchard, quando ele falou assim uma frase numa palestra quando ele esteve no Brasil. Quando a gente diz eu não consigo,
Eu estou falando, eu não estou disposto a fazer o que é possível para conseguir. Isso martelou na minha mente até hoje, porque eu ouvi em 2019. E isso, é uma frase que eu aboli da minha vida depois que eu vi isso. Então, eu vou fazer o que é possível, o impossível para conseguir o que eu quero, atingir os meus objetivos. Então, foi uma frase que eu registrei, fez muito sentido para mim na época. Espero que faça para você. Se você tem um nível de maturidade maior, você não vai ficar, mas eu não consigo levantar a cama. Não tô falando disso, né, gente? É? E tem mães que, quando acontece alguma coisa com os filhos, já até conseguiram. Falando de fazer o que é possível, o que você precisa aprender para conseguir fazer o que você quer. O que você precisa ler, o que você precisa ouvir, quem você precisa falar. O que você precisa fazer? Faz uma lista do que você precisa fazer, corrige a rota no caminho, mas não deixa, não empaca. Senão isso só vai diminuir a sua autoconfiança. Tá? Comece estabelecendo pequenas metas. Vamos supor que seja ler mais. Você não lê nada. Né? Isso também já é bem ruim. Comece com 5 páginas por dia. Começa com pequenas coisas. Eu preciso emagrecer. Começa com uma meta. 1 quilo por mês. 1 quilo por semana. Vou começar a caminhar 5 minutos por dia. Eu conheço pessoas que quando começaram a correr, hoje correm muito, correm maratona. Começaram a correr, começaram com 300 metros, 500 metros, hoje correm 42 quilômetros, mas começaram pequeno. Passavam mal com 300 metros? Passavam. Hoje com 42 quilômetros não passam, mas começaram pequeno, começaram. Então, o que você quer e qual é uma micrometa? E a cada micrometa atingida, comemore. Isso vai aumentar a sua autoconfiança, aumentar a sua autoestima e te deixar mais motivada. A comemoração é fundamental para que você consiga atingir o que você quer, para você ter mais autoconfiança. Existe um exercício, eu até gravei um vídeo falando dele, que é ficar na posição ou da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, que é ficar em pé, com a cabeça erguida, pôr a mão assim na cintura, de preferência olhando para o espelho, coloque uma música que você gosta, fique o tempo da música, ou pelo menos 2 minutos, olhando para você no espelho com a cabeça alta, bem na posição da Mulher Maravilha, bem na posição do Super-Homem. Tá? Ajuda a aumentar a autoconfiança? Sim, eu já vi esse exercício até em algumas séries. Tem no Grey's Anatomy, tem uma das médicas que faz exatamente essa posição. Tá? E aí ela até influenciou outros médicos, às vezes antes das cirurgias aparecem eles fazendo essa posição. Então, funciona. Faça o que funciona. Estou trazendo aqui já o que funciona para você. Só uma posição aumenta a confiança. Só uma posição com a música, a energia, ajuda bastante. Tá? Simples, prático, rápido, sem custo e sem desculpa. E como cultivar uma mentalidade de prosperidade? Então, o que você acredita sobre sucesso, sobre dinheiro? Isso está te limitando ou te impulsionando? Isso é algo que você vai precisar refletir e escrever no seu caderno. Isso está te levando para algum lugar ou não? As pessoas que você convive, o que elas acreditam? Porque o ambiente sempre vence, que é o que eu sempre falo aqui. Vou ficar repetindo isso até vocês entenderem o que é preciso fazer para ter mais prosperidade, porque essa aqui é a minha função. Então, isso determina se você tem mais sucesso ou menos sucesso. Isso ajuda muito, influencia muito. Porque o que você acredita é o que se manifesta na sua realidade. Então, se você acredita que é difícil fazer mais dinheiro, exatamente isso que vai acontecer. Não adianta ficar fazendo visualização. Não adianta fazer quadro de visualização se as suas crenças estão te prendendo. Sempre as crenças limitantes? Sempre. Porque é isso que te trava. Então, é preciso ressignificar as suas crenças.
Existem pessoas que não tinham dinheiro nenhum e hoje são bilionárias? Sim, procure a história do Flávio Augusto. Quantas horas por dia ele ficava no ônibus? Procure histórias inspiradoras. Leia histórias inspiradoras. Vai atrás, né? Veja vídeos sobre pessoas que saíram do nada e hoje tem muita coisa, mas viraram a chave. São várias viradas de chave? Eu acredito que sim. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida para a gente subindo os degraus. Então, primeira coisa é você fazer um retrato da sua situação. Como eu falei outro dia, quanto você tem de dívida, quanto tem de dinheiro, se for em relação ao relacionamento, como eles começam, como eles terminam, porque provavelmente é o mesmo ciclo, se você não romper esse ciclo, sempre vai acontecer isso. Então, é preciso que você tenha coragem de olhar para isso, tá? Senão complica demais. Então, não existem pessoas sortudas, existem pessoas com uma mentalidade próspera, existem pessoas com a mentalidade de crescimento, existem pessoas com a mentalidade fixa, existem pessoas com a mentalidade de escassez. Tá? Então, quanto mais você se trabalha, quanto mais coragem você tem de olhar para isso, quanto mais sincero e autorresponsabilidade você tiver, mais fácil vai ser. Tá? Então, investigue histórias de pessoas. Não é para acreditar 100% no que eu falo. Vai investigar, veja como a pessoa saiu. Entenda que tiveram vários altos e baixos. Tem várias pessoas aqui, tem vários vídeos que eu vejo, eu quebrei não sei quantas vezes. E eu fiz A, B, C. Se inspire nessas histórias. Procure ajuda, porque sozinha é muito difícil. Eu tive coach, eu tive terapeuta, eu tive vários mentores e ainda tenho. Porque senão é impossível eu fazer tudo isso. Então, sim, eu paguei por esse serviço. Isso é prosperidade. Né? Querer tudo de graça também é escassez. Né? E sentimento de incapacidade que não vai conseguir. Então, faça uma lista de tudo que você ouve, de tudo que você ouviu, de frases negativas sobre o dinheiro. Como dinheiro não traz felicidade. Essa é clássica, né? Clássica. Substitua como dinheiro me dá segurança, dinheiro traz liberdade, dinheiro me traz conhecimento, dinheiro é uma ferramenta muito boa, dinheiro faz eu conhecer vários lugares, dinheiro me traz conforto, dinheiro traz muitas coisas boas. Agora, se você ficar olhando só pro lado negativo do dinheiro, é óbvio que ele vai correr de você. Isso é óbvio. Sempre agradeça, sempre, por tudo que você tem, por tudo que você quer. Sei que tem muita gente que não gosta, que é controverso, mas se você observar com olhos de quem está estudando os vídeos da Virgínia, ela sempre agradece tudo. O tempo todo, ela também é uma pessoa muito religiosa, ela sempre agradece. Todos os dias ela agradece nos vídeos. Isso é dela. Tem muita gente milionária, bilionária, que você começa a reparar, eles sempre agradecem. Tudo. Tá? Então, comece agradecendo, mesmo que não seja ainda o que você quer. Mas você tem uma toalha para se enxugar quando você vai tomar banho. Você tem um sabonete. Agradeça. Pensa se amanhã você acordar sem nada, porque você não agradeceu nada. Você não agradeceu a água, não agradeceu a energia elétrica, você não agradeceu a roupa que você está vestindo agora, você não agradeceu ter celular, internet, você não agradeceu por não ter bebido água. Então, comece agradecendo. Tem uma frase que diz assim: se você acordasse apenas com o que você agradeceu ontem, com o que você acordaria? Ou como você acordaria? Você acordaria enxergando, ouvindo, falando, andando? Então é uma frase para vocês refletirem. Tá? Então, 3 coisas para a gente relembrar antes de eu responder todas as perguntas. É importante se priorizar sem culpa.
ter autorresponsabilidade, ter momentos de autocuidado, sem desculpa, tá? Fazer esses exercícios, responder essas perguntas com sinceridade e investigar essas histórias de pessoas que não eram nada, que saíram da pobreza e hoje são milionárias e bilionárias. Investigue, estude sobre isso. Se você quer algo, você precisa estudar. Você quer ter um bom relacionamento, estude sobre relacionamentos. Independente se você está casada, solteira, viúva, não interessa. Você quer mais dinheiro, estude sobre dinheiro. Não estou falando de aplicação, investimentos, isso sim. Mas tem passos antes, que é a sua mentalidade, que é você se tornar uma relação próspera, ter uma relação próspera com você. Vou responder as perguntas e já vamos, depois se vocês tiverem perguntas é só colocar aqui e já vou falar da importância também da próxima live, que são águas mais profundas. Então, o que significa ter uma relação próspera comigo mesmo? Foi o que eu falei aqui. Tratar com amor, respeito, confiança, estabelecer limites. Criar hábitos que fortalecem isso, né? Como saber se a relação comigo mesmo é saudável? Você se respeita? Você se valoriza? Você se permite momentos de diversão, de descanso, de autocuidado? Como parar de me criticar tanto? Praticando a autocompaixão. E cada vez que você se criticar, você fala assim, eu falaria isso, pode ser com uma amiga, com um amigo, com outra pessoa, eu falaria com outra pessoa como eu estou falando comigo? Como construir uma mentalidade próspera? Ressignificando as crenças limitantes, ficando em ambientes que as pessoas têm a mentalidade próspera, cultivando pensamentos bons sobre você, sobre dinheiro, sobre pessoas ricas. Porque sempre coloco as necessidades dos outros acima das minhas. Porque foi isso que você aprendeu. Primeiro ponto. Segundo ponto é um pouquinho mais profundo, que está ligado ao medo da rejeição, a necessidade de agradar os outros, a necessidade de aprovação, que isso foi o que a gente aprendeu também. Então é preciso olhar para isso. Como aprender a dizer não sem culpa? Foi o que eu falei. Quando você diz não para os outros, você diz sim para você. Como evitar a autossabotagem? Identificando esses padrões de comportamento que te impedem de avançar. É fazer uma autoavaliação mesmo. Como lidar com a culpa de me priorizar? Entendi. Deixa a culpa existir. Sente a culpa. Pois deixa ela ir. Permita que ela passe pela sua vida. É uma frase, acho que é do Bert Hellinger, do Jung, que fala isso. Eu assisti uma aula outro dia. Deixa a culpa existir e depois deixa ela ir. Deixa ela ir. Tá? E priorizar não é egoísmo, é autocuidado. Não foi isso que a gente aprendeu, mas é isso, tá? Como desenvolver mais autoconfiança? Comece não faltando com a palavra com você. Lendo o livro Os 4 Compromissos. É muito bom esse livro. Fazendo pequenas coisas, estabelecendo pequenas metas e cumprindo. Isso aumenta a autoconfiança. Qual a importância do autocuidado na prosperidade? Quando você se cuida, sua energia muda e o fluxo de prosperidade aumenta. Como criar uma rotina que fortaleça minha relação comigo mesma, incluindo momentos de autocuidado, de reflexão, práticos que tragam bem-estar. Tá? Como me livrar da crença que não sou boa o suficiente? Questione essa crença, lista suas conquistas, lista as coisas que você é boa
Eu não sou boa em tudo, obviamente. Sou boa em algumas coisas. Você é boa em algumas coisas. Eu posso ser boa em outras. Tá tudo bem. Mas para isso você precisa ter autoconfiança. Ser bom em tudo, você não é bom em nada. Como desenvolver amor próprio sem parecer arrogante? O amor próprio é você reconhecer o seu valor. Não diminuir o outro para você se exaltar. Conheço várias pessoas assim, que elas diminuem o outro, procuram o defeito no outro, muitas vezes físico, que machuca muito o outro, para se exaltar. E assim, isso é péssimo. Para elas, para as pessoas em volta, ninguém quer conviver com essa pessoa. Como lidar com pessoas que não respeitam minha nova postura? Sendo firme, tendo autoconfiança, entendendo que provavelmente essas pessoas não gostam de você. Porque quem gosta de você vai continuar se relacionando com você. Vai até gostar dessa nova versão. Vai querer muitas vezes até aprender. Mas quem não gosta, deixa aí. Tem um livro chamado Deixa Aí, do David Hawkins. É muito bom também. Como manter minha autoestima nos momentos difíceis? Sendo gentil com você. Momentos bons passam, momentos difíceis passam. E tá tudo bem. O que fazer para me preocupar tanto com os outros? Por que a opinião dos outros afeta tanto você? Você precisa trabalhar a sua autoconfiança. Você precisa investigar de onde vem isso. Sim, a gente já sabe que é da infância. Eu já estou te respondendo isso. Mas como que foi isso? Qual é a sua história? É preciso você procurar ajuda, tá? Sozinho é bem mais complicado. Tem muitas coisas que você não vai enxergar. Recomendo que você procure ajuda só porque está fazendo essa pergunta. Como posso me tornar uma versão melhor? Dedicando ao seu crescimento pessoal diariamente. Qual a relação entre prosperidade e autoestima? Quanto mais você se valoriza, quanto mais você acredita em você, mais você vai acreditar que merece coisas boas e mais coisas boas vão fluir na sua vida. Como dar o primeiro passo? Fazendo o que eu falei, começando a identificar esses padrões, o que precisa ser mudado, do que a gente conversou aqui, o que você acredita que precisa ser mudado. Recomendo também que você procure ajuda. Quem quiser pode me mandar uma pergunta e eu vou falar um pouquinho do nosso próximo tema, que é o maior inimigo da prosperidade. Então, recomendo que vocês venham preparados para a próxima aula, que vai ser um mergulho bem mais profundo do que a gente deu hoje. É preciso ter muita autorresponsabilidade para assistir a próxima aula. É preciso ter muita maturidade para entender qual é o maior inimigo da prosperidade. Eu pensei muito antes de fazer essa aula, mas eu acredito que muitas pessoas aqui que assistem, que estão acompanhando sempre, que às vezes assistem um outro horário, merecem. Então, por isso que eu vou trazer esse tema para a próxima live. Então, quem quiser pode mandar perguntas. Às vezes aqui não aparece, mas eu coloco a caixinha de perguntas. Vocês ainda podem perguntar sobre essa live, lembrando que ela fica pouco tempo gravada. Ok? Então, até terça-feira que vem.